Você já estuda inglês há algum tempo, mas não sabe se pode ser intermediário? Ou quer entender o que realmente precisa aprender para chegar nesse nível? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que você precisa dominar antes de chegar, por exemplo, no nível intermediário, no nível avançado e ser um aluno de inglês que realmente consegue se comunicar de uma forma clara, fluente, sem nenhuma trava. Então, chega mais, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou Sabrina Dalbó, eu sou a especialista no ensino de inglês há mais de 10 anos e já ajudei diversos alunos a conquistarem sonhos através do inglês. Então hoje eu vou compartilhar com você dicas importantes sobre como entender o seu nível de inglês e como chegar naquele nível que você tanto sonha. Então toda semana nós temos aqui novos conteúdos. Se você é novo por aqui, então já se inscreve no canal, dá um like para ajudar na divulgação e fazer com que novos conteúdos cheguem a pessoas que também precisem estudar inglês, alavancar o inglês e ter um boom na carreira. Então, meu objetivo é compartilhar com vocês conhecimento e fazer com que esse processo de aprendizado seja cada vez mais leve, mais simples, mais divertido e, claro, alcançar ali alunos através desses vídeos desse canal. Então, bora lá que o tema de hoje desse vídeo é algo muito importante porque, de repente, no seu currículo, né, você acha assim, será que eu posso colocar o meu nível como intermediário? Então você já consegue entender e participar de conversas do seu dia a dia? Consegue falar sobre a sua rotina, sobre as suas experiências passadas ou de repente sobre os seus planos futuros? Então mesmo que você cometa alguns erros, você vai entender que você consegue se expressar sem trava, sem nenhum tipo de bloqueio, sem depender tanto daquelas traduções mentais, né? De pensar primeiro em português e depois traduzir para o inglês. Então se você já consegue fazer tudo isso, sim, você pode se considerar no nível intermediário, que no CFR nós chamamos de B1 ou até mesmo B2. Então eu vou dar uma explicação rápida aqui sobre esses níveis de inglês baseados no Common European Framework of Reference for Languages. Então esse que é o CFR. Então ele é um padrão internacional para descrever a proeficiência em idiomas. Então ele é dividido em 6 níveis, então é bem importante você saber qual que você está, para daí você almejar aquele seu objetivo para alavancar o seu nível. Então vamos começar ali para os grupos principais. Então nós temos o A1, né, o grupo básico A, que seria um usuário que está começando ali o seu desenvolvimento no inglês. Então o A1 seria um beginner, um iniciante, o A2 seria um elementary, então aquele intermediário, um básico, e já o grupo B, ele seria um usuário mais independente. Então o B1, um intermediário iniciante, e um B2, um upper intermediate. Então seria aquele intermediário um pouco mais avançado. Já na categoria C, nós estamos falando de usuários proeficientes no inglês. C1 seria um advanced, um avançado, e o C2 um proficient, então aqueles alunos que já têm uma proficiência super alta no inglês. Bom, outras habilidades que um aluno intermediário precisa ter é fazer o uso correto dos tempos verbais. E eu sei que alguns alunos às vezes chegam pra gente falando, ai teacher, mas eu tô cansado de gramática, eu só quero conversação. Mas se você não conseguir usar os tempos verbais comuns, como simple past, present perfect, future tenses, comparativos, superlativos, bigger than, the most important, com certeza a sua comunicação não vai ser clara, não vai ser efetiva e a pessoa que está te ouvindo, ela não vai conseguir captar a sua ideia. Então, por exemplo, você precisa saber o uso dos verbos modais, como can, could, should, must, principalmente para expressar possibilidade, obrigação ou até mesmo sugestões. Então, se você quer expandir o seu vocabulário para falar sobre temas diversos, como seja no trabalho, viagens, lazer, saúde, tecnologia, esses verbos modais vão te ajudar muito. Então, outras coisas que um usuário intermediário já consegue fazer, o uso de phrasal verbs, como wake up, look for, give up. Então, se você consegue adicionar isso, essas expressões no seu dia a dia e aplicar corretamente expressões idiomáticas do dia a dia, como break a leg, que significa boa sorte, hit the books, que significa estudar muito, once in a blue moon, que é uma vez em nunca, você consegue sim se expressar de uma maneira muito mais natural. Então,
Então já dá um check ali na sua lista de conhecimentos para ver se você realmente é não no nível intermediário. E se você já consegue entender o contexto de diálogos em filmes e seriados, por exemplo, mesmo sem legenda, não precisa entender todas as palavras, mas o contexto você já consegue acompanhar, isso também define você já como um listener intermediário. Então você acompanha uma notícia, um podcast numa velocidade moderada, ou até encontra alguns desafios, mas não precisa ficar traduzindo palavra por palavra. Então você consegue entender aquela ideia geral. Tudo isso, se você já deu um check em tudo isso que eu já falei até agora, parabéns! Então você já é, de fato, um nível intermediário. E aí, é claro, a gente precisa ver ali as suas dificuldades em relação ao speaking. Porque a gente sabe, né? Às vezes ouvir é muito mais fácil, escrever é muito mais fácil, ler, mas na hora de colocar para o ativo, para o speaking, isso ainda pode ser um desafio. Então, se você ainda tem essa dificuldade, talvez você seja um B1, por exemplo. Se você já não tem mais essa dificuldade, um B2 com certeza. Então, quer continuar aprendendo? Se inscreva no canal, ativa o sininho para mais dicas de inglês. E agora eu tenho 2 convites para te fazer. Então eu te convido a conhecer o nosso Instituto SDBI, onde todos os nossos professores são sim certificados por Cambridge, todos eles têm o nível de proficiência C2, como eu expliquei aqui, e vocês também podem simular, né, uma aula experimental para você conhecer ali um pouco da nossa metodologia, entender como que é a nossa proposta, porque a nossa ideia é personalizar as aulas de acordo com a sua necessidade e o seu perfil. Então te espero aí para a sua aula experimental. See you next time!